Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aprender como utilizar a API no Flutter. Nós vamos desenvolver juntos essa aplicação, esse app bem simples, para que nós possamos aprender os conceitos. Então, basicamente, nós vamos informar um CEP, consultar, e ele nos devolve então o endereço completo. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto construir esse projeto juntos. Então galera, já estou aqui com o projeto criado, e o primeiro passo é nós criarmos um arquivo que vai conter essa base URL. Então vamos aqui criar uma pasta chamada constants, um arquivo chamado API constants. Nós estamos criando aqui uma função estática, que nesse caso precisa receber esse CEP, para que ele faça então a busca. A URL base é essa, nós vamos pegar, vamos colocar aqui, e vamos substituir esse valor pelo CEP que o usuário passar. Então, beleza, esse é o primeiro passo. Caso tenha endpoint, você também pode estar adicionando aqui. Então esse primeiro passo está ok. O segundo passo é adicionar o package no projeto. Bom, nós adicionamos package nesse arquivo chamado pubspec.iml. Existem dois packages bastante utilizados para que nós possamos fazer essa comunicação com a API. São elas, HTTP e DIL. Nesse projeto, nesse exemplo, eu vou estar utilizando o DIL. Eu particularmente prefiro mais ele, mas fica a seu critério. Você pode estar utilizando qualquer um outro dos dois ou outra alternativa que você encontrar que seja confiável. Então, para isso, nós vamos pegar aqui a última versão que ele nos disponibiliza, que é a versão 4.0.4.6, no momento que eu gravo esse vídeo. Nós vamos adicionar esse package aqui no pubspec.email, não tem muito segredo. Vamos então dar um pub-get aqui para que ele possa ser adicionado ao projeto e assim vamos poder utilizá-lo. Indo para o terceiro passo é criar uma classe modelo. Então vamos lá, vamos criar uma classe modelo. Então eu vou criar uma pasta chamada models, que vai ter aqui nossos modelos. Para esse exemplo, nós vamos criar um address model.dart class address model. Beleza, quais são os atributos dessa classe address model? Nós podemos então nos basearmos no que a nossa API retorna. Então ela retorna logradouro, complemento, bairro e entre outros. Não necessariamente você precisa criar todos eles, você pode criar somente aquilo que você precisa ou que o seu projeto precisa. O que é que a gente pode fazer para ganhar tempo? Nós podemos copiar aqui o resultado, nós podemos converter nesse site. Esse site ele converte JSON para Dart. Então se a gente colar aqui essa resposta, a gente então, aqui abaixo nós colocamos o nome da nossa classe, no caso eu vou colocar address model e vou gerar. Então já gera para a gente toda essa classe modelo. Então eu vou copiar aqui ela. Eu vou deixar todos esses links na descrição do vídeo para que você possa estar utilizando. E já vou colocar aqui. Bom, como eu disse, eu não vou estar utilizando todos esses dados. Então eu deixo apenas os campos aqui que nos interessam. Você pode estar fazendo isso também, se você preferir. E eu também fiz outra alteração. Eu transformei aqui numa factor, que vocês vão ver mais à frente, que fica mais interessante utilizarmos dessa forma. Então indo para o quarto passo, nós vamos ter que criar um arquivo com as chamadas API e métodos. Então vamos lá, nós vamos criar uma pasta chamada services. Ou também você pode chamar essa pasta de repositories, que vai servir da mesma forma. Nesse caso eu vou chamar de services. Dentro da pasta services, eu vou criar um arquivo chamado api service.dart. Então vamos lá, class api service. Aqui nós vamos criar então a chamada, tá pessoal? Então ela vai ser do tipo future. Nós vamos retornar um address model. O nome da nossa chamada vai ser getAddress. Eu vou colocar aqui um parâmetro nomeado para receber o CEP. E se ela é uma função do tipo feature, ou melhor, se ela é uma função feature, a gente precisa adicionar aqui o async. Nós vamos adicionar a cláusula try, catch, porque pode ser que algum erro aconteça, né? Então eu vou simplesmente colocar aqui um log, tá? Pegando esse erro. A gente pode fazer tratamentos melhores, né? A depender da API, os erros e falhas que acontecem. Mas nesse exemplo, nós vamos estar apenas colocando aqui um log de algum erro que possa vir a acontecer. Então nós vamos criar aqui nosso response, né? O que é o response? Nós vamos então fazer uma requisição para a nossa API. E essa API, por sua vez, vai pegar lá do servidor a partir dessa nossa chamada e vai nos devolver o que nós queremos, o que nós precisamos. Então await, aqui nós vamos estar utilizando o DIL, tá? Então ele é bem simples, olha só, DIL, ponto, nós vamos estar utilizando o get, nós vamos passar então o caminho, que é a base URL, que nós criamos anteriormente. Então API constants,
ponto URL base, nós passamos esse CEP. Fechamos aqui parênteses, ponto e vírgula. Beleza. Então essa é a nossa requisição. Nós vamos passar um CEP, tá? E nós vamos então fazendo o seguinte. Se essa requisição for bem sucedida, ou seja, o status code for igual a 200, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos retornar esse endereço, address model. Aqui o que eu fiz. Se a nossa requisição for bem sucedida, portanto, o status code for igual a 200, nós vamos transformar aqui os dados dessa response, que é do tipo JSON, em modelo. E aqui um rápido parêntese. Se você não entende muito, status code, enfim, é importante entendermos que quando fazemos requisições para a nossa API, elas nos dão respostas. E respostas bem-sucedidas ou não. E cada uma dessas respostas, na verdade, existem um código, um status code. Então, caso você não entenda muito sobre isso, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para que você possa estar vendo. Mas, basicamente, cada código que nos retorna significa uma coisa. Então, 100, 101, 103, obviamente você não precisa saber todos eles, apenas os principais, porque a depender do erro que aconteça, é um indício do que você fez de errado, do que você precisa consertar. Voltando então ao projeto. Então, se nosso status code for igual a 200, significa que foi uma requisição bem sucedida, nós obtemos a resposta esperada e nós podemos converter esse JSON para a nossa classe modelo address. E vou simplesmente colocar aqui no final para que seja retornado nulo. Então, retorno nulo significa que é qualquer coisa diferente de 200. Nós não conseguimos obter sucesso. Dando continuidade, ainda no passo 4, nós vamos criar uma pasta para os nossos controladores. Então, vamos lá. Eu tenho uma pasta chamada controllers. Eu vou criar um arquivo chamado home controller. Eu vou chamar ele de home porque é onde eu vou estar utilizando ele, lá na minha home screen. Lembrando que o controlador é quem vai fazer o meio de campo. Ele vai interligar a nossa screen com a nossa API. Né? Nós não chamamos diretamente um repositório, um serviço. Nós temos que ter controladores que vão fazer isso para a gente. Né? Então a gente consegue separar melhor a responsabilidade de cada um. Então vamos lá. Então eu vou construir aqui essa classe e depois eu volto para explicar. Beleza, pessoal. Terminei aqui de fazer o método searchAddress. O que é que nós temos aqui? Como eu disse, eu estou utilizando uma gerência de estado bem simples, que é aqui nativa do próprio Flutter, então não preciso importar nenhum package. Então, criei dois value notifiers, um do tipo address model e o outro do tipo bool. Né? Esse do tipo bool é apenas para que a gente possa verificar quando que nossa tela vai estar carregando ou não. Aqui no searchAddress, nós recebemos aqui um CEP. Assim que entramos nessa função, eu vou setar o valor do load, então ele começa a carregar, ele vai fazer essa busca, né? Então lá na API Service ele vai tentar pegar esse endereço a partir do CEP informado pelo usuário. Se esse address model for diferente de nulo, portanto foi bem sucedido, ele conseguiu receber, então nós vamos setar esse value notifier justamente com esse address, parar de carregar e notificar aqui o listener. Então ele vai recarregar a tela com esse endereço que ele conseguiu buscar e devolver. Caso contrário, não conseguir encontrar, meu address vai ser nulo, vou parar de carregar e vou informar isso para a tela. Beleza, pessoal? Com isso, finalizamos o quarto passo e vamos agora para o quinto e último passo, que é utilizar os dados que a gente pega da API na nossa aplicação, na nossa tela. Bom, como vocês podem estar vendo, eu já criei a home screen, porque o intuito aqui não é focarmos na UI. Então, rapidamente, o que eu fiz aqui? Eu criei um controlador para o CEP, instanciei meu home controller, e aqui no init state eu fico observando qualquer mudança que haja para que eu possa setar esse estado, né, para que eu possa rebuildar essa tela com os novos dados. Aqui é bem simples também, eu vou ter uma coluna com um campo de texto, em que o usuário vai informar o CEP. Vamos ter um botão para fazer então a consulta, para que nós possamos acionar então essa busca, nós verificamos se o usuário digitou 8 caracteres, então foi uma pequena verificação que fizemos. Caso tenha 8 caracteres, então ele vai fazer essa busca. Caso contrário, a gente informa para o usuário, através da snack bar, que esse CEP ele deve ter 8 números. E eu tenho aqui também dois widgets, Visibility. Um vai ser exibido quando meu controlador estiver carregando, que eu vou mostrar um Circular Progress Indicator. E quando ele não estiver carregando e meu address existir, eu vou pedir para ele exibir um Card Location Widget. E aí eu vou passar justamente esse address. Esse Card Location Widget, nós criamos ele aqui dentro da pasta Widgets, que basicamente ele recebe um address e vai construir aqui um card contendo aquelas informações. Então, como última dica, eu deixo esse site para vocês, chamado Public APIs. Ele contém várias APIs públicas das mais diversas categorias.
como vocês podem ver. E aí vocês podem estar desenvolvendo projetos, tirando algumas APIs aqui que vocês acharem interessante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e até a próxima. Fui!